Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para finalizarmos o nosso conteúdo de sistema cardiovascular, a gente falta falar ainda sobre um pouquinho de algumas doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas mais principais, aquelas que são mais comuns na nossa realidade. Bom, a primeira doença que a gente vai falar é a doença arterial coronariana. Doença arterial coronariana. Bom, a causa mais comum dessa doença é o acúmulo de placas de gordura. Então, como vocês podem ver aí, isso aí é uma artéria. E no meio dessa artéria existem placas de gordura. Isso faz com que as artérias se estreitem, né? Percebam que a gordura está tomando aí a maior parte do espaço. E esse estreitamento limita o fluxo sanguíneo para o coração, ok? A pessoa que tem acúmulo de gordura, ela pode ou não apresentar sintomas, como também pode sentir dores no peito, ataque cardíaco, entre outras coisas. Como tratamento, é importante a gente ter cuidado com a nossa alimentação, ter hábitos saudáveis. Às vezes é preciso entrar com medicação e, em últimos casos, tem que fazer cirurgia para a retirada dessa placa de gordura. Bom? A segunda doença é a famosa pressão alta, né? A hipertensão. E ela tem relação com os níveis tensionais do sangue durante a circulação. Ou seja, as artérias também se estreitam, né? Aumentam a necessidade de coração bombear o sangue com mais força para poder fazer esse sangue circular, o que causa um aumento, né, da pressão arterial. Em geral, ela não tem sintomas, tá bom? Ao longo do tempo, se ela não for tratada, aí sim ela poderá causar problemas de saúde sérios, como doenças cardíacas e também um acidente vascular cerebral, que a gente conhece como AVC, tá bom? Bom, entre as outras doenças, mais comuns está a parada cardíaca, tá? Que é uma perda repentina de circulação sanguínea, tá? E esse resultado, dessa falta de circulação sanguínea, torna incapaz do coração funcionar de maneira correta, ok? Os sintomas incluem a perda da consciência e respiração ausente ou anormal, tá bom? A próxima doença é a insuficiência cardíaca, né? É uma doença crônica em que o coração ele não bombeia o sangue como ele deveria, né? Insuficiência, já diz aí que ele não está no seu estado normal, alguma coisa está acontecendo aí, né? A próxima doença, a arritmia cardíaca. A gente também conhece essa doença como palpitação, né? Geralmente a gente sofre um susto, ou às vezes quando a gente está assim, nossa, preciso de uma palpitação aqui no meu coração. Então, o que seria isso? Nada mais é do que uma alteração nos batimentos cardíacos. Claro que muitas vezes é assim por conta de um susto, porque a gente está cansado, mas muitas das vezes não. Às vezes é um problema mesmo que a gente está tendo e a gente precisa descobrir a causa dessa arritmia, ok? Próxima doença, derrame cerebral, que também é conhecido como o AVC. O que seria o AVC? Acidente vascular cerebral. Bom, ele ocorre quando há um rompimento de um vaso cerebral. Então, alguns dos meus vasos cerebrais, eles rompem, o que provoca uma hemorragia. E isso pode levar à morte ou deixar graves sequelas, como dificuldades de andar, de falar, de compreender. Algumas pessoas ficam com um lado inteiro do corpo paralisado, enfim. Mas claro também que existem pessoas que ficam bem, se tratam, fazem fisioterapia, fazem certos tipos de tratamento, ficam bem, ficam normal. Nem sempre vai levar à morte e deixar sequelas, tá bom? A última doença que a gente vai falar é a doença cardiopatia congênita, ou seja, é qualquer anormalidade na estrutura ou na função do coração que surge ainda na gestação. Então, é um problema que surge ainda durante a gravidez, ainda quando o bebê está dentro da barriga da mãe. Às vezes é possível descobrir essa doença ainda quando a criança é um feto, ainda quando está dentro da barriga, mas às vezes só se descobre anos mais tarde, bom? Então, essas são as principais doenças
Creio eu que os livros de vocês, eles citam mais algumas. Essas são as principais, existem muitas outras, mas a mais comum, a que a gente mais ouve falar, são essas doenças. Espero ter ajudado vocês. Por aqui a gente encerra o nosso assunto de sistema cardiovascular e eu aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, queridos!